Paulo joga na Libertadores, ganha. Joga no Paulista, ganha também. O que vier, ele está ganhando com autoridade, né? Quase não sofre gols e jogando a cada 2 dias. Não é normal isso, tá? O São Paulo, em algum momento, vai deixar de ganhar. E quando ele deixar de ganhar, pelo amor de Deus, não me venha com essa loucura de querer demitir o Crespo. Porque o que está acontecendo agora com o São Paulo não está certo. Ganhar todos os jogos, jogando bem, com autoridade, em algum momento vai oscilar. O trabalho é fantástico. Tem conceito, né? A gente vê que as equipes são tratadas dentro da mesma ideia de jogo, a titular ou a reserva, mas é fora do comum você jogar a cada 2 dias e tá ganhando bem sempre. Em algum momento vai oscilar para baixo. Eugênio, o São Paulo de hoje é o Palmeiras de ontem. O São Paulo de hoje é o Palmeiras de ontem. A diferença e a vantagem, claro, para o Palmeiras é que essa fase iluminada, onde tudo deu certo, foi uma reta final de campeonato, com méritos, claro, contra adversários duros, mas uma fase onde era possível conquistar títulos. Mas o queridinho São Paulo hoje, o queridinho Crespo hoje é o Palmeiras de ontem, não é, Eugênio? Mas é do futebol, né? É esse ciclo do futebol. Você Sim. Tem momentos, hein? Cada um dentro da sua característica. O São Paulo, ele foi o time que não jogou durante a paralisação do Campeonato Paulista, vamos lembrar. O Crespo fez ali uma pré-temporada fantástica. Ele já tinha chegado antes, já tinha jogado algumas partidas, já tinha ali mostrado algumas ideias, mas enquanto os outros jogavam, nessa fase em que o Paulistão ficou parado, o São Paulo ficou treinando. E aí montou uma base de titulares e reservas para começar esse momento muito bom. Mas ninguém aguenta, mesmo alternando o time titular e o time reserva, jogar a cada 2 dias e manter sempre o desempenho. Vamos ouvir o Crespo? Ele falou sobre mais uma vitória, olha só. Muito simplesmente profissionalidade. Recibo isso. Seriedade. Vontade. É muito difícil, mas muito simples. Eles querem a glória, eles querem trabalhar, eles querem conquistar coisas. Estão trabalhando para isso. Todos estamos trabalhando para isso. Então, sucedem estas coisas. Um grande jogo, uma equipe com identidade, um equipo sério, que não importa se joga contra um adversário com 11, com 9, com 10, não importa a camisa, o rival. Joga seriamente, sempre. É isso, ouvimos então o Crespo e o início é empolgante. Os feitos então do treinador no comando do São Paulo. Primeira vez que o time vence 7 jogos seguidos desde 2012, foram 11 vitórias. Seguidas, melhor início de trabalho de um treinador no século XXI, 84,8% de aproveitamento, 5º melhor início da história do clube, últimos 4 jogos, 9 gols marcados e nenhum gol sofrido, Mário Marra. Aí o que impressiona, óbvio, além de todo esse histórico, é a consistência defensiva, mantém essa questão dos 3 zagueiros e ainda, que o Eugênio já falou, quando tem uma ideia de jogo, pode variar o time, pode jogar os meninos lá de Cotia, pode jogar o elenco principal, mas está enraizado, pelo menos começando a ficar enraizado no elenco. O que me impressiona mais ainda é o fato de o time de baixo, e cá entre nós, o de baixo do de baixo, né? São Paulo algumas vezes tem jogado com um time também que é o time C. Ter a mesma ideia, ter assimilado a mesma ideia do time de cima. Aí você fala, mas é o Paulista. Você quer mesmo fazer essa pergunta? Dá uma olhada para os outros estaduais aí, né? É o Paulista com o Ituano, que normalmente é um time complicado de se ganhar em Itu. E o São Paulo ganhou e ganhou por 3-0. Um outro ponto que me chama a atenção é a utilização de jogadores que daqui a pouco vão jogar no time de cima. Já estão jogando alguns jogos, mas que hoje em dia já tem muito mais moral, bala na agulha, confiança para participar dos jogos de Libertadores, daqui a pouco de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. A gente viu o Galeano ser utilizado como lateral pela direita, a gente viu o Galeano ser utilizado numa segunda linha pela direita, a gente viu o Galeano ontem fazendo 2 gols, um deles não valeu.
Qual lateral direito vai ser o lateral reserva? Porque hoje o lateral, entre aspas, é o Daniel Alves. O São Paulo está tendo pontuação, está tendo gol, está tendo força defensiva e está tendo a oportunidade de contar com mais jogadores. É muito interessante. Agora, é claro, de uma hora para outra, por ser um trabalho inicial, você pode tomar uma pancada aí, pode perder um jogo, tudo, o que não invalida todo o trabalho que foi feito até agora. Sim, tem um caminho a ser seguido, certo? Esse caminho já foi encontrado, não foi, Eugênio? Porque a gente falou aqui da dificuldade que o Santos teve, da dificuldade que, por exemplo, o Atlético está tendo com o novo treinador. O Crespo já sabe qual caminho seguir. Sabe, né? E aí é muito claro que ele tem um direcionamento tático para a equipe, que ele gosta dessa linha de 3 zagueiros, né? Com uma marcação forte no meio, liberando os 2 alas para que sejam armas ofensivas, para que deem amplitude. O que é amplitude? Né? Alargar o campo, jogar, né? Nisso você também fabrica espaço na defesa adversária. Ele gosta de 2 homens de frente que se movimentam, né? Ora um pouco mais enfiado entre os zagueiros, ora o outro circulando em torno dele. Ele gosta de um time que tenha um homem de criação no meio campo, um time que se compacta sem a bola, pressiona para recuperar essa bola e que procura abrir o campo uma vez de posse dela, que é agressivo, que busca sempre o ataque, mas que tem equilíbrio também com a defesa. Tudo isso é muito bom, a gente tem visto, a gente tem admirado, a gente tem elogiado, mas é o que eu disse antes. Vamos medir as circunstâncias de momento, porque ali na frente pode haver uma variação e a torcida, muitas vezes, a torcida não só a torcida, né, como outros segmentos, muitas vezes não consegue entender e enxergar o que acontece. O Bruno. E o São Paulino fica nessa, né, Mari, de querer se iludir, né, Mari? Não, e eu ainda, igual o Marra falou, olhe para os outros campeonatos, porque eu fico pensando como que o Crespo também acaba colocando aquela sementinha no trabalho dos outros, porque é o seguinte, não tem tempo para treinar, mas o time está conseguindo captar uma ideia. Aí você tem outras equipes que tiveram 1, 2 semanas, 10 dias para treinar e voltar na Libertadores e não faz isso. Então também coloca uma grande responsabilidade em cima dos outros treinadores das outras equipes. Certamente. E o que o Eugênio falou anteriormente, né? O que o Eugênio falou anteriormente também é o seguinte: alguns times até tiveram algum tempo para treinar. Aquele período da interrupção do Campeonato Paulista, alguns times até tiveram um tempo para treinar. A questão é, o São Paulo está inflacionando o mercado. São Paulo, o trabalho do Crespo foi muito bem aceito. Os jogadores aceitaram. Mas a gente não pode esquecer que já tinha um trabalho bom antes. O trabalho do Fernando Diniz, em algum momento, foi dinamitado. Mas era um trabalho que tinha 7 pontos de vantagem para o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. E muitos traços daquele trabalho anterior estão aí hoje. E o técnico Hernan Crespo, aí agora não, agora vai complicar, né? Ele mesmo falou, olha, eu não peguei assim, uma casa totalmente desarrumada. Eu peguei um trabalho que estava com solidez, que tinha coisa boa acontecendo. E que em algum momento se deteriorou. E se deteriorou. Não tem como fugir disso. Então ele pega um trabalho que já era bom. E ele não quer dar uma de cientista maluco que vai mudar tudo. Vou mudar tudo. Meu goleiro agora vai ser atacante. Ele não fez nada disso. Ele mais ou menos manteve a base, coloca o Daniel mais pelo lado direito, mas protege o Daniel e utiliza os 3 zagueiros com um zagueiro que inclusive nunca foi zagueiro. E que foi colocado como zagueiro pelo Fernando Diniz, o Léo, que era lateral e que, com o Fernando Diniz, foi zagueiro pela esquerda